Olá, professor, olá, professora. Chegamos a mais uma parada nessa nossa viagem pelo mundo dos brinquedos científicos. E hoje teremos uma tarefa muito importante. Construiremos um brinquedo milenar. A lenda diz que existiu um cientista muito curioso, muito interessante, que já brincava com esse brinquedo no século III a.C. Você deve estar se perguntando o que tem a ver um gato, uma garrafa e uma coisinha esquisita ali dentro d'água com um brinquedo milenar. Pois é, eu garanto a você que até o final desse nosso trabalho você vai achar toda a relação que existe entre essa coisa esquisita e o brinquedo milenar do Arquimedes. E para realizar essa atividade, a gente vai precisar do seguinte material. Uma garrafa PET, que a gente já encheu de água porque será preciso. Um frasco de vidro, metade de um tubo de ensaio, podia ser um vidro de amostra grátis de perfume ou até um conta-gotas. A gente vai precisar também de uma seringa, uma rolha furada, um copo com água e um outro copo com água transparente que você já entenderá a função de cada um deles. Vamos lá? Vamos então à construção do nosso brinquedo? Nós começaremos o nosso brinquedo preparando a peça mais importante dele, que é o tubo de vidro, que logo logo será batizado de ludião. Nós deveremos pegar um pouco de água dentro desse copo e colocar um pouco menos que a metade do vidro de água. Agora vou tampar o tubo com a rolha furada e vou experimentar se ele flutua na água do copo. Afundou. Isso não pode acontecer. Nós devemos tirar um pouquinho de água, porque significa que ele está pesado. E experimentar novamente. E a gente deve repetir quantas vezes necessário for. Veja, ó, isto é muito importante. Ele tem que flutuar, mas ele tem que flutuar só com a pontinha para fora d'água. Senão, não funciona o nosso brinquedo. Você já vai entender por quê. Agora eu vou retirar daqui o ludião, que a gente já pode tratá-lo como tal, e vou colocar dentro da garrafa PET. Eu tinha certeza que ele ia flutuar porque ele flutuou no copo. Vou fechar a garrafa com todo cuidado. E pronto, o nosso brinquedo está concluído. E você deve estar se perguntando, mas o que tem de tão interessante nesse brinquedo? O que faz esse brinquedo? Pois é, a gente vai já demonstrar que esse brinquedo, ele usa a força da mente para funcionar. Isso mesmo, você deve estar achando estranho, né? Mas não é não. Eu vou segurar com a minha mão esquerda, vou concentrar e com a mão direita à distância vou mandar que ele desça, usando apenas a força da mente. Veja. Fantástico, não é? Vou repetir. E aí? Você aprendeu como é que a gente usa a força da mente? Dá para arriscar um palpite? Claro que não foi a força da mente que fez o ludião descer. Quando eu segurei a garrafa com a mão esquerda, enquanto eu agia com a mão direita, eu apertava o fundo da garrafa fazendo pressão sobre a água.
E isso, na verdade, é que fez o Ludião descer. É claro que você deve estar se perguntando, mas o que tem a ver fazer força na garrafa e o Ludião descer? Pois é, aqui é o detalhe mais importante do nosso brinquedo. Mas para isso, para responder essa questão, a gente vai falar de uma propriedade muito interessante de diferentes materiais. Veja o seguinte, quando tem essa seringa e eu coloco uma certa quantidade de ar dentro da seringa e tampo a saída de ar da seringa e faço pressão sobre o ar, eu consigo comprimir o ar dentro da seringa. Repare que a hora que eu largo o êmbolo volta porque o ar estava comprimido e a hora que eu deixo livre, ele empurra de volta o êmbolo. Se eu tentar fazer a mesma coisa com a água, colocar uma certa quantidade de água na seringa, tampar a saída e tentar comprimir água, em vão. Você não consegue comprimir a água. Diferentemente do ar, não é possível comprimir a água. E aí está o segredo do nosso brinquedo. Veja o seguinte, quando eu faço pressão sobre a água não pode ser comprimida. Entretanto, dentro do Ludião tem ar. E o ar a gente acabou de aprender que pode ser comprimido. E agora você deve estar entendendo a razão da rolha ser furada. É exatamente isso. Quando eu faço pressão sobre a água transmite essa pressão integralmente para o ar que está dentro do tubo. Ora, o ar é comprimido, ocupa menos espaço, e o espaço que antigamente era usado pelo ar, agora é usado pela água. Com isso, o vidrinho fica mais pesado. Ora, se ele fica mais pesado e ele estava flutuando no limite, ele afunda. Este é o princípio básico do funcionamento do nosso brinquedo. Você acredita que o conceito que sustenta esse brinquedo nosso, ele foi criado, foi construído durante um banho numa banheira pública no século III a.C.? Pois é, foi exatamente o que aconteceu. Diz a lenda que o Arquimedes foi tomar um banho na banheira lá em Siracusa, onde ele vivia, e ao entrar na banheira, ele observou que uma quantidade expressiva de água transbordou da banheira. Não sei por que ele achou isso esquisito. Entretanto, isso fez ele tomar uma atitude. Ele novamente encheu a banheira completamente de água, até a boca, e entrou na banheira. E aí veja só o que ele descobriu. Que a quantidade de água que transbordou é exatamente a quantidade, o volume do seu corpo. Ora, parece muito óbvio isso, né? Pois é, mas o grande mérito do Arquimedes foi exatamente buscar a relação entre o peso da quantidade de água deslocada e o volume da quantidade de água deslocada. E essa relação ela é usada até hoje. Ela é chamada de peso específico, ou às vezes com menos rigor de densidade, e é o que caracteriza cada substância. Para você ter uma ideia, a densidade da água, curiosamente, é igual a 1. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer exatamente que 1 litro d'água tem massa igual a 1 quilograma. E isso varia de material para material. Só para você ter uma ideia, o mesmo volume de ouro, 1 litro de ouro, tem massa igual a 19 quilogramas. E isto foi, na verdade, o conceito que deu margem a se compreender esse fenômeno. A compreender que quando você larga um corpo dentro d'água, o comportamento do corpo, se ele vai afundar, se ele vai flutuar, depende da densidade desse corpo, depende da massa específica desse corpo. Ou seja, se a densidade do corpo for maior que a densidade da água, ele afunda. Se a densidade dele for menor que a da água, ele flutua na superfície. E se por acaso a densidade do corpo for a mesma da densidade da água,
ele vai ficar equilibrado em qualquer posição do líquido. Mas e aí? O que tem isso a ver com o nosso ludião? Tudo. Veja só. Vamos retomar o que aconteceu desde o início. Quando eu tenho meu ludião nessa situação, ele está flutuando na superfície da água. Quando eu exerço pressão sobre a água, entra água no ludião, ele fica mais pesado, portanto, com uma densidade maior, e afunda. Esta é a razão do funcionamento do nosso ludião. Quando eu exerço pressão sobre a água, entra mais água, ele fica mais denso, desce. Quando eu paro de exercer pressão, o ar comprimido dentro do ludião expulsa a água, ele fica com uma densidade menor e flutua.